No coração da antiga Mesopotâmia, erguia-se uma cidade que desafiava os próprios céus, Babilônia. Muralhas imensas como montanhas, portões de bronze reluzente, jardins suspensos que pareciam flutuar entre as nuvens, um paraíso construído pelas mãos do homem. No centro de tudo, sobre um trono elevado, sentado entre leões de ouro, reinava Nabucodonosor, o rei dos reis, senhor de nações, conquistador invencível. Sua voz era lei, seus exércitos imparáveis. Sua glória parecia eterna. Mas nenhum império humano resiste ao Deus que governa todos os reinos dos homens. Esta é a história real de um rei que subiu ao auge do poder e caiu na mais profunda humilhação. Da soberba à loucura absoluta. Da loucura à restauração pela misericórdia do Altíssimo. Uma história que a Bíblia registra para nos alertar. O orgulho precede a queda, mas o que se humilha diante de Deus será exaltado. As muralhas da Babilônia se erguiam altaneiras, refletindo o sol como ouro líquido. Torres vigilantes, soldados em formação perfeita, o rio Eufrates serpenteando pela cidade como uma veia de vida e poder. No Palácio Real, Nabucodonosor caminhava pelos terraços suspensos, contemplando sua obra. Seus olhos brilhavam de satisfação. Quem é como eu? Quem pode me desafiar? Mas no meio de tanta glória, havia sombras. Povos conquistados choravam em silêncio. Entre os cativos de Judá, 4 jovens hebreus se destacavam: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, renomeados Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles serviam no palácio, mas não se curvavam aos deuses da Babilônia. Seu Deus era o Senhor dos céus. Certa noite, o sono do rei foi perturbado por um sonho terrível. Ele acordou suando frio, o coração acelerado. As imagens o atormentavam, mas ele não conseguia lembrá-las claramente. Furioso, convocou todos os magos, astrólogos, feiticeiros e sábios do reino. Contem-me o sonho que tive e sua interpretação. Se não puderem, serão cortados em pedaços e suas casas viradas em montes de entulho. Os sábios tremeram. Ó rei, conte-nos o sonho e nós o interpretaremos. Mas Nabucodonosor rugiu. Vocês estão ganhando tempo. Digam o sonho primeiro, para que eu saiba que não mentem. O pânico se espalhou. Nenhum homem podia fazer isso. O decreto saiu. Todos os sábios da Babilônia seriam executados, inclusive Daniel e seus amigos. Ao saber da sentença, Daniel pediu tempo ao rei e disse aos companheiros: Oremos ao Deus dos céus. Só Ele revela mistérios profundos. Naquela noite, em visão, Deus revelou o sonho e o significado a Daniel. Ao amanhecer, Daniel foi levado ao trono. O rei o fitou com desconfiança. Você é capaz de me dizer o sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu com humildade: Nenhum sábio humano pode, ó rei, mas há um Deus no céu que revela segredos. Ele mostrou a você o que acontecerá no futuro. O salão ficou em silêncio absoluto. Daniel continuou: Você viu uma estátua enorme, majestosa, cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés parte ferro e parte barro. De repente uma pedra foi cortada, não por mãos humanas, atingiu os pés da estátua, esmiuçando tudo. O vento levou o pó e a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Os olhos de Nabucodonosor se arregalaram. Ele se levantou de um salto. É exatamente isso. Esse foi o sonho. Daniel prosseguiu: Você, ó rei, é a cabeça de ouro. Deus lhe deu reino, poder, força e glória. Depois de você, virá outro reino inferior, a prata. Depois, um terceiro de bronze. Um quarto, forte como ferro, que esmiuçará tudo. Mas os pés misturados, ferro e barro, mostram reinos divididos, que não se unem. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino eterno que nunca será destruído.
A pedra é esse reino, destruirá todos os outros e permanecerá para sempre. Nabucodonosor caiu com o rosto em terra. Verdadeiramente o Deus de vocês é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele promoveu Daniel a governador e deu altos cargos aos seus amigos. Por um momento, o rei reconheceu o poder do Altíssimo, mas o orgulho ainda queimava no coração dele como fogo escondido. Meses depois, na planície de Dura, Nabucodonosor ergueu uma estátua colossal, toda de ouro, da cabeça aos pés, 90 côvados de altura, reluzente ao sol. Era sua resposta ao sonho: eu não serei só a cabeça, meu reino será ouro puro, eterno. Convocou todos os governadores, sátrapas, povos e nações. Arautos proclamaram: quando soar a trombeta, flauta, harpa e toda a música, prostrem-se diante da estátua. Quem não o fizer será lançado na fornalha ardente. O dia chegou. Milhares se reuniram. A música explodiu e todos caíram de rosto em terra. Todos, menos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé, olhos fixos no céu. Denunciados ao rei, foram arrastados à sua presença. Nabucodonosor, olhos flamejantes de ira: é verdade que vocês não adoram meus deuses, nem a estátua? Dou uma última chance. Ao som da música, prostrem-se, senão na fornalha, e que Deus os livrará da minha mão. Os 3 responderam firmes: ó rei, não precisamos nos defender. Nosso Deus pode nos livrar da fornalha e da sua mão. Mas mesmo que não o faça, saiba, não serviremos seus deuses nem adoraremos a estátua de ouro. A fúria do rei explodiu. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais, ordenou que os amarrassem e lançassem dentro. O calor era tão intenso que os soldados que os jogaram morreram queimados. As chamas rugiam como um monstro vivo. Nabucodonosor se aproximou para ver o triunfo e congelou. Não jogamos 3 homens atados no fogo? Sim, ó rei, mas eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo sem sofrer dano, e o 4º parece um filho dos deuses. O rei gritou, voz tremendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Eles saíram. Nenhum cabelo chamuscado, nem cheiro de fumaça nas roupas. Nabucodonosor proclamou: bendito seja o Deus deles, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Decreto: qualquer um que falar contra esse Deus será cortado em pedaços. Não há outro Deus que possa livrar assim. A multidão aclamou. O milagre ecoou pelo império, mas para Nabucodonosor, o reconhecimento ainda era superficial. O orgulho não foi arrancado. Anos se passaram. O rei caminhava pelos jardins suspensos à noite, inquieto. Sinais do Deus de Daniel o perturbavam, mas ele os interpretava como confirmação de sua própria grandeza. Então veio o segundo sonho. Deitado em sua cama real, Nabucodonosor viu uma árvore imensa no centro da terra. Tronco forte, copa tocando os céus. Ramos cobrindo o mundo. Frutos abundantes alimentando povos. Animais à sombra, aves nos galhos. Vida pulsando em toda parte. Ele contemplava orgulhoso. Até que uma voz santa desceu do céu. Cortem a árvore, derrubem-na, espalhem os frutos, fujam os animais, mas deixem o tronco com as raízes na terra, preso com correntes de ferro e bronze. Molhe-o o orvalho do céu, viva com os animais do campo até que 7 tempos passem sobre ele, até que reconheça que o Altíssimo domina o reino dos homens e o dá a quem quer. O rei acordou em pânico, corpo tremendo. Chamem Daniel! Daniel chegou. O rei contou o sonho, voz ansiosa. Daniel empalideceu. Ó rei, oxalá o sonho fosse para seus inimigos. Mas a árvore é você. Seu reino cresceu até os confins da terra. Mas o Altíssimo decretou: você será expulso dos homens. Viverá com os animais. Comerá erva como boi. O orvalho molhará seu corpo por 7 tempos, até reconhecer que o céu governa. Mas o tronco fica, seu reino será restaurado quando você reconhecer isso. Daniel suplicou: ó rei,
aceite meu conselho, abandone o pecado, pratique justiça, tenha misericórdia dos pobres. Talvez Deus prolongue sua paz. Nabucodonosor ouviu, mas não obedeceu. O orgulho falou mais alto. 12 meses depois, um dia claro, o rei no terraço do palácio, contemplando Babilônia, muralhas brilhando, jardins suspensos, templos, rios de gente. Ele abriu os braços e bradou, voz ecoando pela cidade: não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda saíam de sua boca, quando uma voz do céu trovejou: Nabucodonosor, o reino passou de ti. Serás expulso dos homens, viverás com os animais do campo, comerás erva como boi. 7 tempos passarão até que reconheças que o Altíssimo domina. Naquele exato instante, o juízo caiu. Os olhos do rei, antes cheios de soberba, vidraram, sua expressão mudou, o corpo tremeu violentamente. Ele soltou um rugido gutural, não humano. Arrancou o manto real com as próprias mãos, rasgando-o como se queimasse. Caiu de 4 no chão do terraço diante dos guardas horrorizados. Tentaram ampará-lo. Ele os repeliu com força bestial, rosnando olhos selvagens. A razão fugiu. A loucura tomou conta. Expulso do palácio, não por homens, mas pelo decreto divino, Nabucodonosor fugiu para os campos ao redor da cidade. Ali começou a transformação mais terrível. Seus cabelos cresceram longos e embaraçados, como penas de águia. A barba se tornou espessa e desgrenhada. As unhas das mãos e pés curvaram-se, endurecendo como garras de ave. Nu, sujo, ele rastejava pela terra. Comia erva crua como os bois. Bebia o orvalho da madrugada que molhava seu corpo dia após dia. À noite uivava ao luar. Corria com os animais selvagens. Sua mente, outrora cheia de estratégias e decretos, agora era névoa. Fragmentos de memória misturados a instintos primitivos. Pastores o viam de longe e sussurravam aterrorizados: aquele é o grande Nabucodonosor, o conquistador do mundo. Agora vive como fera. Meses viraram anos. 7 tempos. 7 anos de humilhação absoluta. A chuva caía sobre ele. O sol queimava sua pele. O frio da noite o fazia tremer. Nenhum conforto real, nenhum servo, nenhum trono. O homem que se achava Deus, reduzido abaixo dos animais. Mas Deus, em sua misericórdia, não o abandonou para sempre. Numa manhã clara, quando o sol nascia dourado sobre os campos, algo mudou. Nabucodonosor, deitado na erva úmida, ergueu os olhos ao céu. Pela primeira vez em 7 anos, a névoa se dissipou. A razão voltou como luz rompendo trevas. Ele murmurou: o Altíssimo, os céus governam. Caiu com o rosto na terra, chorando. Arrependimento verdadeiro inundou sua alma quebrantada. Eu, Nabucodonosor, bendigo o Rei do céu. Tudo que ele faz é justo. Ele humilha os que andam na soberba. Os guardas que o vigiavam de longe viram. O rei voltou a si. Correram à cidade. A notícia se espalhou como fogo. Ele foi levado de volta ao palácio. Lavado, vestido, barbeado. Quando pisou no salão do trono, não era mais o mesmo homem. Os olhos agora carregavam humildade. A voz, gratidão. Diante da corte reunida, proclamou: eu, Nabucodonosor, louvo e exalto o Rei do céu. Sua soberania é eterna, seu domínio de geração em geração. Todos os moradores da terra são como nada diante dele. Ele faz conforme sua vontade no exército do céu e entre os homens. Ninguém pode deter sua mão ou perguntar: o que fizeste? Agora meu entendimento me foi devolvido. Minha honra e esplendor retornaram. Meus conselheiros me buscaram. Fui restabelecido no trono e maior glória me foi acrescentada. Por isso eu decreto que em todo o meu império temam e tremam diante do Deus de Daniel. Seu reino é eterno.
Seu poder dura para sempre. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Babilônia viu um rei transformado. Leis mais justas. Misericórdia aos pobres. Honra ao Deus verdadeiro. E a história de Nabucodonosor ficou registrada. Não como lenda, mas como testemunho vivo. O orgulho leva à ruína, mas quem levanta os olhos ao céu encontra restauração. E aí, meu irmão, minha irmã, essa história mexeu com você? Nabucodonosor teve tudo e perdeu tudo por causa do orgulho. Mas quando se humilhou, Deus o restaurou. E você, onde está seu coração hoje? Tem áreas de soberba que Deus está chamando para quebrar? Deixe nos comentários qual parte dessa história mais te impactou. O sonho da estátua, a fornalha ou a loucura no campo? Comente agora, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, dê like se foi abençoado e se inscreva para mais histórias bíblicas que mudam vidas. Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.